Por favor, abra sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 11. Nós vamos ler dos versículos 28 a 30. É um texto muito bonito, um texto tremendo para a nossa reflexão dessa noite. E eu louvo a Deus pela sua vida, por você estar aqui hoje e estar disposto a ouvir aquilo que Deus tem a falar conosco. Principalmente num texto tão bonito quanto esse, um texto tão tremendo. E esse texto entra muitas das vezes naquelas categorias de textos que a gente já ouviu tantas vezes e não para pensar na profundidade dele. É um texto que toda vez que eu leio, alguma coisa nova salta aos olhos. É um texto que você pode falar dele 5, 6 vezes e não ser repetitivo. Há muita coisa nesse texto e eu tenho certeza que Deus vai falar conosco de um modo muito interessante aqui essa noite. Diz assim a palavra de Deus: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém. Pode sentar. É muito belo esse texto. O que mais me alegra ao olhar esse texto é que é uma fala de Jesus, diretamente de Jesus, até porque ele é o único que poderia fazer esse convite, do jeito que ele é feito, com a proposta como ele é feito. Esse texto, você mais uma vez tem Jesus urbano, na rua, andando com as pessoas. Jesus pega esse texto e faz no meio da rua aquilo que geralmente a gente espera sempre que aconteça com a gente, que alguém venha e nos faça um convite maravilhoso. Acho difícil encontrar alguma pessoa que não goste de um bom convite. Tem gente até que paga para fingir que recebeu um convite de alguém interessante. Não é? É esquisito, mas acontece. Nós vivemos numa geração onde existe uma luta para estar nos melhores lugares. Em tempos de rede social, as pessoas vão ao delírio quando alguém famoso curte alguma coisa delas, ou compartilha, ou quando recebe lá o convite do outro. A gente parece que vive numa vida na loucura de entrar no radar de todo mundo e ser visto por todo mundo. Eu tenho aprendido que isso é pouco demais para nós, que isso não vale o esforço, que isso dá um cansaço imenso para atingir, e quando você atinge, sente que não serve para nada. Não é à toa que quanto mais você corre para conseguir coisas, mais você cansa e quando consegue não curte aquilo que conseguiu. Porque de tanto correr atrás, você chega lá cansado e sobrecarregado. Perceberam as palavras? A gente se mata, corre para conseguir alguma coisa. Quando consegue, a gente está cansado e sobrecarregado de modo que não consegue curtir o que conseguiu. Agora, o que nós temos aqui essa noite é o maior convite de todos os tempos. Não existe convite maior do que esse, não existe proposta maior do que essa, não existe alcance maior do que esse, até porque esse convite é duplo. Ele é feito para quem está em Cristo, mas cansado de tanta coisa, que está com o horizonte da vida embaçado por tanta proposta, por tanta religiosidade, por tanta coisa colocada em cima, tanto fanatismo, tanta palavra, tanta coisa que às vezes a gente fica pesado e sobrecarregado. E também é feito para aqueles que não estão em Cristo, mas todos que estão inseridos nesses versos aqui estão marcados por isso, pela abertura que Jesus dá. Eu queria que você guardasse o que eu vou te dizer no melhor lugar da sua alma. O que Jesus está fazendo aqui é uma das coisas mais extraordinárias que Ele já fez em todos os tempos, desde quando Ele esteve aqui, que foi descer do céu, estar na terra, humano, e fazendo o maior convite, como ponte do humano com o sagrado. Ele veio até nós só para nos convidar para ir até o Pai. Olha que coisa magistral que é isso. Ele trouxe o céu e nos convidou para entrar no céu. Então é o maior de todos os convites. Se você puder, eu gostaria que você mantivesse a sua Bíblia aberta aí, porque eu quero fazer com você uma exposição desse texto e um mergulho profundo nessa noite, para a gente ver coisas tão tremendas que tem nesse texto. Dá uma olhada no versículo 28,
Começa com um chamado, e eu gostaria muito que você nunca mais se esquecesse disso. Jesus não está nos dando aqui um convite religioso. Ele não está nos convidando para um encontro, para uma peça, não está nos convidando para um congresso, uma cruzada, uma campanha, não está nos convidando para algum ambiente religioso, ele não está nos convidando para uma cantata, para um musical, ele está convidando para um relacionamento. Vinde a mim. É uma relação. A coisa mais linda da fé cristã é que ela não se resume a ritos, a modus operandi, a jeitos de ser, caras e bocas gospel, a encher e esvaziar igrejas. Ela é relação. Nós estamos aqui por causa de relacionamento. Vinde a mim, é convite para o abraço. É um Deus que convida para a conversa. É um Deus que diz mais ou menos assim, numa outra linguagem: chega para cá, vem para perto, vem para mais perto de mim. O que Jesus está fazendo conosco, tinha feito com os discípulos. O texto de Marcos capítulo 3 vai dizer que Jesus chamou a eles o que ele quis para que estivessem com ele. Olha que lindo. Jesus nos chama sempre para um relacionamento. É uma conversa mais íntima. É por isso que grande parte da fé é feita com oração, porque é conversa, é aproximação. É por isso que das bases, dos pilares da fé cristã é a unidade, a aproximação. É por isso que ele chama para o abraço, e o amor está inserido no processo. Ou seja, viver a fé cristã na sua profundidade implica estar perto de Jesus. Uma vez que perto de Jesus eu deixo de ser o monstro que às vezes sou, e você se aproxima de mim e me reconhece como irmão. Isso resolve todo o problema, estar perto de Jesus. Agora olha que coisa tremenda. Hoje eu posso pregar isso para nós como cristãos, porque nenhum aqui pode ficar longe de Jesus. Chega para perto de Jesus. Faça desse culto o culto da aproximação. O culto onde você chega perto de Jesus, onde você o abraça. Porque o melhor de tudo, olha que lindo, é que nesse texto não se trata de aceitar Jesus. Se trata de que já somos aceitos por Ele. Vinde a mim, vocês podem chegar, a porta está aberta, o convite está feito. Entra, vem comigo, vamos seguir caminhando. O projeto é esse. Vem para perto, chega para dentro, abraça Cristo, fica com Ele. É não perder Jesus. Eu acho extraordinária essa perspectiva de Jesus, de eu entender que Jesus não está me chamando com uma série de predisposições, que Ele não está querendo criar primeiro um clima para depois trazer para perto. Ele chega e faz um convite extremamente perigoso, porque é aberto demais. Vinde a mim todos. Olha o texto. Vinde a mim todos. Isso aqui é universal, atinge todo mundo. Jesus não coloca pré-categorias, Ele não quer dizer assim, ó, vinde a mim alguém, ou vinde a mim se algum de vocês está sentindo alguma coisa mais ou menos como isso. Ele abre demais, vinde a mim todos. É extremamente aberto, o que é perigoso, qualquer um entra aqui. Aí aqui já começam as intrigas religiosas, porque você está diante de um Jesus que faz um convite para qualquer um, e não é qualquer um que pode entrar nas nossas igrejas. Percebem? Olha o que Jesus faz. A lógica de Jesus é devastadora. E o apóstolo Paulo vai lá na frente e dá um baque ainda mais assustador quando ele diz: eu não vivo mais, mas Cristo vive em mim. Ou seja, eu também tenho que fazer esse convite se Cristo estiver em mim. Qualquer um pode chegar perto de mim. Porque se Cristo está em mim, eu não vou ser o que exclui, eu vou ser o que inclui. Eu não vou ser o que afasta, eu vou ser o que abraça. Eu não vou ser o que derruba, eu vou ser o que levanta. Eu não vou ser o que faz chorar, eu vou ser o que seca lágrimas. Eu não vou ser o que mata, eu vou ser o que dá vida. Eu não vou ser o que fofoca, eu vou ser o que corta a raiz da intriga. Eu vou ser aquele que ajuda, levanta, põe de pé. Porque o Cristo que está em mim me faz ser como Ele. Vinde a mim, todos. Olha que frase linda, vinde a mim todos. Às vezes eu fico pensando, como é difícil para a gente viver essa proposta de Jesus. Porque não é fácil a gente se enquadrar aqui. Até porque eu, hoje, chato como eu sou, dificilmente eu me enquadraria aqui. Eu colocaria uma série de coisas para eu não chegar perto. Eu provavelmente diria para Ele: Senhor, o Senhor não vai me suportar durante muito tempo. Sei que o Senhor está empolgadinho aí falando, vinde a mim, mas o Senhor não vai gostar muito de mim quando me conhecer. O Senhor não vai, olha, à medida que eu vou trabalhando, o Senhor vai ver que eu vou revelar algumas coisas complicadas. À medida que o Senhor for vivendo comigo é difícil. Aliás, eu acredito que esse tenha sido o maior dos desafios de Jesus para viver com os discípulos aqui. Você continuar amando as mesmas pessoas na mesma intensidade durante 3 anos e pouco de convivência. Geralmente as pessoas que a gente convive muito tendem a não gostar de algumas coisas. Jesus vive com eles, convive com eles, alarga 3 anos, e em João capítulo 13, na última ceia, o texto abre assim: e Jesus, amando os seus, amou-os até o fim. Imagina,
Ou seja, ele continuou amando gente como Judas. Ele convidou e continuou amando gente que tem intrigas e problemas. Aliás, ele convidou e continuou amando Mateus. Eu acho fantástico o fato desse texto estar em Mateus, porque Mateus é um indivíduo que é cobrador de impostos, que é taxado pela época como alguém que se vendeu ao Império Romano. Mateus é um indivíduo que todo mundo chamava, se fosse hoje, de bandido do colarinho branco. Mateus era alguém profundamente alvo da Lava Jato na época. Ele não tinha ninguém que avaliasse o que ele cobrava, podia cobrar o que quisesse. Não é à toa que Jesus chega um dia para Zaqueu, por exemplo, ele já vai logo avisando, se eu roubei alguém, imagina, ó frase perigosa, se eu roubei alguém, vai que alguém fala, roubou sim, lá em casa, semana passada você cobrou mais do que cobraria nos tempos atrás. Agora você vem um Mateus, que é cobrador de impostos, e eu acho tão tremendo, a Bíblia vai dizer que Jesus passou um dia, olha que frase, e Jesus passando, viu Mateus sentado na coletoria de impostos e disse, vem, segue-me. Foi a entrevista de emprego mais rápida da história. Quanto tempo dura isso? Vem e segue-me. Ele levantou, deixou tudo, o lucro certo e foi embora. Olha que coisa fantástica. Jesus passa, levanta, sabe o que Mateus faz? Aceita um convite, e assim que ele aceita o convite, ele faz o dele, faz um jantar na casa dele, chama todos os amigos da época, ou seja, ele dizendo assim, eu quero ver de fato se ele me chamou porque viu alguma coisa em mim, ou se as pessoas com quem eu ando também interessam a ele. E Jesus foi lá jantar. Jesus gosta quando a gente faz coisa que ele faz. Já que me convidou, eu convido. E se me convidou, eu entro no convite. Olha que coisa tremenda. Aquilo que Jesus faz em nós, Ele vai fazer através de nós, na vida de quem está perto da gente. Você vai se transformar na porta que abre os convites. Você vai se transformar nesse evangelho que atinge gente. Está dando para entender? Vinde a mim, todos. Olha a sequência da frase, olha no versículo 28. Vinde a mim todos os que estáis, aí começa, cansados e sobrecarregados. Como é difícil isso? Irmão, se tem uma coisa que é complicado da gente é estar cansado e o pior, sobrecarregado. Só cansado já é ruim. Nós estamos vivendo na sociedade dos cansados. É difícil hoje você encontrar gente com pulso, com fôlego. A maioria do que eu escuto hoje nas frases, nós estamos no mês de férias, é de pais desesperados porque seus filhos estão de férias. Porque criança não cansa, é energia para dar e vender, não é? O texto de Jesus é muito profundo, ele chama as pessoas e ele vai na veia do problema. Ele convida, e olha que incrível, Jesus não convida as pessoas com o melhor que elas têm. Ele não chama as pessoas para trazerem o seu melhor. O convite não é assim, ó, vinde a mim os bons, os excepcionais, os gênios, porque eu tenho algo fantástico para fazer na história, eu estou com um projeto magistral, e eu preciso de gente inteligente, gente bombada, gente extraordinária, interessante e interessada, eu quero gente ativa, para cima, eu quero gente para bombar, eu quero gente que passe em todos os crivos, os meus melhores currículos, enviar para os discípulos, @eu, nada. Olha o convite que Jesus faz. Vinde a mim, os cansados, sobrecarregados. Onde estão os piores? Vem. É por isso que nós estamos aqui hoje. Porque o convite de Jesus não é quando a gente era bom. Ele nos pegou quando a gente estava só o bagaço. Quando você veio para Jesus, você estava detonado, arrebentado, quebrado, destruído. Mas Ele te colocou de pé, acertou as pontas da sua vida, cobriu você com amor, encheu você de graça. Se você está vivo hoje, você é motivo de adoração a Jesus. Porque o convite foi feito para você, foi feito para mim no pior momento da nossa vida. A Ele a gente adora. Eu gosto que o texto não coloca o verbo estar no passado. Vinde a mim todos os que já estiveram algum dia cansados ou sobrecarregados. Ele coloca no hoje. Vinde a mim os que estão cansados e sobrecarregados. Aí não interessa se você está ou não dentro da religião. Você está cansado em qualquer lugar. Aqui é para quem está cansado fora de Jesus e para quem está cansado dentro das igrejas. Porque hoje eu acredito que esse convite tem mais ressonância dentro do que fora das igrejas. Porque nós temos muita gente cansada de religião. Nós temos gente nas igrejas cansadas de culto. Por isso eles saem da igreja para procurar numa outra igreja para ver se tem um culto mais interessante do que esse. É a cristianização 2.0, a customização da fé. Eu quero uma fé que mexa de algum modo em mim. Aí eu saio daqui para ver se eu acho uma novidade. Tipo uma coisa mais adrenalina, mais gospel. Nem que eu tome um pico divino, uma espiritualidade drogada, mas eu tenho que arrumar alguma coisa diferente. Porque isso aqui cansou. Nós temos muita gente nas igrejas com culto cansado, com igreja cansada, com mentalidade cansada, e principalmente numa geração e numa sociedade como a nossa, que tem dificuldade de interpretação. Então o pastor fala metade de uma frase, a pessoa interpreta tudo equivocadamente, aí fica cansada de si mesmo.
e não daquilo que ouviu. Nós temos muita gente cansada nas igrejas. Os pastores que lidam com o chamado pastoreio do dia a dia, como o pastor Salmo, que tem que receber um monte de gente na sala, sabe bem o que é isso? Gente cansada nas igrejas. E é um paradoxo, porque quanto mais se grita Deus hoje, mais se canta hinos de vitória, de guerra, mais se vê gente quebrada e destroçada nas igrejas. É estranho isso. Por que a gente grita tanto Deus e sente tanta monstruosidade da ausência? Porque cansa. Seres humanos cansam. É da natureza do humano cansar. Não é à toa que na Bíblia, na fraseologia bíblica, na simbologia bíblica, o humano é vaso de barro e é da natureza do barro quebrar. A gente cansa. O tempo passa. Você pode comprar uma coisa novinha hoje e deixar guardado na sua casa e não mexer em nada. A poeira, o tempo vão atingir qualquer coisa. Tudo cansa. Aí Jesus vem com uma proposta que não se cansa nunca. Ele fez isso aqui há 2000 anos e ainda está de pé. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados. Pode vir. Olha que coisa interessante. Não há em Jesus um cansaço de receber. É bonito isso. Ele não está dizendo assim, ó, gente, vinde a mim porque em pouco tempo esse convite acaba, vai fechar. Então vem logo porque vai acabar. Se você não vier logo, a coisa vai acabar. Um dia isso aqui esgota, a porta não está aberta para sempre. Ele deixa aberto aqui, vinde a mim todos, os que estáis cansados e sobrecarregados. Eu não canso de receber. Aliás, coisa maravilhosa de Jesus é ele não cansar de receber a gente, ele não cansar de receber o nosso culto, que às vezes nem a gente gosta muito de prestar, mas ele recebe, ele nos abraça, ele nos ama, ele ouve a gente cantar, ele está aqui, ele nos recebe, ele nos protege, ele está conosco e não cansa da gente. Isso aqui é libertador, é saber que nós estamos aqui por causa de um Deus que não se cansa de nós. Isso nos transforma aqui hoje. Eu acho tão extraordinária essa conversa com Jesus que não cansa da gente. Na história da igreja, teve um grupo, um povo chamado os morávios. Os morávios foram considerados a mais tremenda comunidade missionária de todos os tempos. Mandaram missionários para todos os lugares do mundo que você imaginar. Para você ter uma noção, os morávios são conhecidos na história da igreja pela maior reunião de oração de todos os tempos. Porque eles ficaram literalmente durante 24 horas, 100 anos ininterruptos de oração. Imagina. Está na história, livros de história, a igreja dos morávios. E tudo começa com um homem chamado Conde Nicolaus von Zinzendorf. Zinzendorf é um indivíduo que era rico. Quando ele termina a sua formação, o pai dá um dinheiro, ele roda a Europa inteira conhecendo os museus, as artes. Então, de repente, ele chega num museu e dá de frente com uma imagem do Cristo crucificado, machucado, os espinhos furando a sua fronte. E ele tem a sensação de que aquela imagem fala com ele. E a imagem diz: tudo isso eu fiz por ti. Que fazes tu por mim? Isso muda radicalmente o coração e a história de Zinzendorf. Ele sai dali, junta tudo que tem para criar essa mais potente comunidade missionária de todos os tempos. Olha o alcance desse convite. Jesus ainda faz esse convite de modos diferentes. Todos que estamos aqui hoje já fomos alvos desse convite. E o melhor, nós aceitamos. E nós estamos aqui hoje porque esse convite ainda nos sustenta. Porque quando a gente cansa, sobrecarrega e quase cai, Ele nos recebe, Ele nos ajuda, Ele fortalece. Porque tudo Ele já fez por nós. Agora a pergunta é, o que é que nós vamos fazer por Ele? Dá uma olhada no final da frase, eu estou no versículo 28 ainda. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados. E aí ele termina de um modo extraordinário, por isso que é um convite perfeito. E eu vos aliviarei. Eu acho magistral isso aqui, porque é honesto. Ele não diz assim, ó, vinde a mim os que estáis cansados e sobrecarregados, e isso nunca mais vai acontecer. Não é a proposta de Jesus. A proposta de Jesus aqui não é tão otimista quanto a nossa. Aliás, a nossa visão de reino é mais otimista do que a de Jesus. Na de Jesus, ele aceita gente complicada, alguém que interfere nos processos do juiz, gente complicada. Se você for olhar o que Jesus prova e coloca como agentes do reino, ele pega um grão de mostarda, ele pega coisas que a gente não pegaria. Aí Jesus vem aqui nesse texto e eu acho tremendo. Ele não diz assim, ó, se você vier a mim e está cansado e sobrecarregado, nunca mais isso vai te acontecer, você vai ficar para o resto da sua vida hiperbombado da fé. Não é. O texto fala de alívio, não de liberdade total. É diferente. Vinde a mim e eu vos aliviarei. Sabe o que ele está dizendo? Eu vou dar a vocês uma outra perspectiva do que seja fardos
e pesos. Eu vou ensinar para vocês que a vida leve demais é perigosa. Ela precisa de um estímulo, ela precisa de um desafio. E comigo vocês vão ter outros modos de enxergar a vida. Vão ter problemas, mas nos problemas vão virar escola. Vocês vão enfrentar dores e tribulações, mas se eu estiver com vocês, isso vai ser diferente. Comigo vocês vão enfrentar a morte, mas vão saber que ela não tem a última palavra. Ou seja, a partir de mim, a perspectiva vai mudar. Isso aqui é uma transformação da perspectiva, da mentalidade. E isso tem que ser muito encarado por nós aqui essa noite. Eu vos aliviarei. Ele está deixando bem claro uma coisa muito séria. Ele está dizendo assim, eu quero que vocês saibam que à medida que vocês se envolvem com tanta coisa da vida, os ombros vão ficando cheios de tralhas e de bagagens existenciais. No próprio Mateus capítulo 23, versículo 4, Jesus vai criticar os fariseus, dizendo assim, vocês colocam pesos e fardos pesados sobre os ombros das pessoas e vocês não querem mover com um dedo. Jesus está deixando claro uma coisa tremenda aqui. Eu gosto de imaginar a cena. Imagina Jesus no meio de uma multidão dizendo, olha, todos estáis cansados, sobrecarregados, vinde a mim que eu vos aliviarei. Aí Jesus vai dizer assim, eu quero que vocês saibam que há alívio em mim. Existe alívio para essa bagagem. Que essa bagagem não precisa ser carregada desse jeito, que ela pode ser uma mochila, mas não precisa virar uma algema, que é possível tirar e descansar, que é possível deixar de lado, que é possível trocar por outro fardo, por um outro jugo, que existe uma outra opção, uma segunda perspectiva, que isso não é definitivo, que você não precisa transformar crise em tragédia, que isso pode ser um problema, mas não precisa virar uma monstruosidade, que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Há alívio. Coisa tremenda poder chegar no século 21 e dizer que ainda existe alívio. A última vez que eu ministrei aqui no domingo, eu falei sobre esperança. E essa mensagem vem na mesma perspectiva. Existe alívio para quem sofre. Agora, é muito perigoso quando a gente coloca o fardo da expectativa equivocada. Talvez não haja fardo mais pesado do que expectativa errada sobre os outros. É quando você força o outro a ser o que não é. É quando você cobra de pessoas aquilo que ela nunca pode dar. É quando você coloca o tempo todo perspectivas inalcançáveis para gente que não conseguiu se mover ainda. É como você ficar o tempo todo, como dizia Charles Spurgeon, cobrando das topeiras que elas voem como águias. Jamais. É preciso descobrir que cada um tem seu lugar. É preciso aprender a glorificar a Deus com aquilo que Deus fez em você. Quer ver uma coisa linda? Se Deus te fez para sentar aí e glorificar Ele até a eternidade, faz isso e fique em paz. Você honra a Deus sendo quem você é. Não coloque sobre si expectativas alheias e fardos que não lhe pertencem. Arranque as bagagens e as mochilas e seja feliz louvando a Deus pelo que você é. Existe alívio para as expectativas frustradas. E Jesus faz isso. Isso aqui é muito difícil de viver. Esse texto não é um texto fácil. Isso que é assustador. Geralmente a gente tenta dar uma diminuída, uma diluída nos textos de Jesus, como se a gente transformasse a Bíblia em doses homeopáticas para suportar a dor de cabeça que a vida é. E esse texto é muito mais profundo do que isso. Ele convida a gente para uma análise profunda antes de entrar nesse convite. O que esse convite está dizendo é que essa vida cristã não é uma vida livre de fardos. Quer ver? Dá uma olhada no versículo 29. Tomai sobre vós. Olha o convite. Ele chama, vem comigo para que vocês sejam aliviados. Assim que foi aliviado, pega outro. Olha o texto, tomai sobre vós o meu jugo. Existe um jugo aqui. Ele está dizendo assim, vocês não vão andar agora comigo livre, leve e solto. Essa não é a minha proposta e a minha perspectiva. Eu não chamei vocês para um turismo da fé. Ninguém está no mundo a passeio, está a serviço do reino. Tem um jugo aqui. Poucas vezes eu vi alguém falar sobre isso nesse texto. Existe um jugo aqui. Sabe por quê? Porque não é fácil andar com Jesus. É complicado andar com Jesus. Ele tem expectativas muito altas. E para que eu me encaixe nela, o Espírito Santo tem que trabalhar em mim. E aí eu preciso aprender a quebrar orgulho, a trabalhar o ego. Essa coisa é complicada demais, isso mexe profundamente. O que acontece nesse texto é que entre eu receber esse convite, aceitar o convite e entrar na nova perspectiva, tem uma cirurgia que acontece dentro da alma aqui. E essa machuca. E muito.
Até porque o texto piora, aprofunda. Dá uma olhada aí, ó. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. É aprendizado. Escuta o que eu vou te dizer. No centro desse convite aqui está a proposta do discipulado. Com Jesus o tempo todo é discipulado. Se você quiser andar comigo, aprenda. Você vai ficar o tempo todo com a mochila nas costas, só que essa mochila já não é de pesos, culpas e bagagens. Essa mochila é de cadernos e livros. Você vai andar comigo aprendendo. Andar comigo é ir para a escola o tempo todo. Aprendei de mim, aproveitem, aprofundem, carreguem, tomem nota da vida, fotografem as coisas, observem, olhem. É andar com Jesus e ver Jesus acabar com todos os nossos modelos. Ele chega para os discípulos e fala assim, está vendo aquele lírio do campo? Que o discípulo talvez não tenha nem olhado direito. Ele fala, nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. Jesus acaba com a nossa moda da estética e nossos grandes ídolos. Ele tira tudo isso do pedestal e bota um lírio. Ele dizendo que a criação dele tem mais lições para nos ensinar do que as nossas lógicas e as nossas revistas de ética. O texto bíblico vai ensinar uma das coisas mais lindas para nós, que estar com Jesus não é tempo perdido em lugar algum. Cada tempo desse tem um significado, cada lição, uma nova perspectiva. E olha que interessante, ainda no versículo 29, ele diz assim, ó, tomai sobre vós, é por cima, sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Só Jesus pode dizer essa frase aqui, ó, sem parecer arrogante. Vai eu dizer uma frase dessa, irmãos, vem comigo porque eu sou manso e humilde de coração. Você me arrebenta no final do culto. Ninguém pode dizer isso, porque isso aqui é um autoconhecimento tão profundo que nós ainda não temos. Até porque Jesus coloca mansidão primeiro, humildade depois. Eu tenho a sensação de que muita gente fica profundamente arrogante quando vai defender sua humildade. Não é um negócio esquisito? Eu sou humilde, se você achar que é não, eu te arrebento. Só para mostrar que eu sou. É tipo gente que mata e vai no velório chorar, é por aí. A ideia desse texto é tão tremenda. Jesus chega e diz assim, ó, gente, eu queria que você imaginasse essa cena comigo. Olha o convite, vinde a mim, vem para perto. Todo mundo aqui que estiver cansado, sobrecarregado, aprendam de mim, agora tomem sobre vocês o meu jugo. Aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. Olha o que Jesus está dizendo. Eu quero que vocês entendam uma coisa. Quando vocês começarem a andar comigo, vão perceber que eu não estou falando apenas uma palavra qualquer, ministrando uma mensagem qualquer. Eu estou falando a vocês aquilo que eu estou vivendo. Não é fácil para mim andar com esses 12, não é fácil para mim ter descido do céu, abandonado aquela glória, me esvaziado para viver entre vocês. Não é fácil para mim ter deixado a eternidade para me espremer em 24 horas no tempo. Não é fácil para mim deixar de ser o pão da vida para sentir fome e talvez não ter nem alguém para me dar o que comer. Não é fácil para mim ter as mansões celestiais e habitar aqui embaixo sem ter onde reclinar a própria cabeça. Não é fácil para mim o tempo todo ter que estar lembrando os discípulos que eles têm pouca fé. Não é fácil para mim ter que orar, olhar para os meus discípulos e saber que eles não oram. É difícil viver isso aqui, mas se quiserem vir comigo, vocês vão descobrir junto comigo onde isso vai nos levar. Isso vai nos levar à glória, a um outro tipo de vida. Isso vai nos levar à mudança das estações e da história. Por causa disso, gente como eu e você hoje estamos aqui, ó, porque esse convite alterou os bons rumos de toda a história. O que Jesus faz aqui é uma mudança radical de vida. Tudo isso aqui é diferenciado. No centro dessa revelação está a mais tremenda perspectiva ou proposta de discipulado. E ele diz assim, ó, aprendei de mim. E olha de onde vem as aulas dele. Está aí no texto. Porque eu sou manso e humilde de coração. Esse texto é tão tremendo que ele tem uma ressonância com o Salmo 51, verso 6. Quando Davi, depois que peca com Batseba, e ele faz uma oração das mais lindas da Bíblia, e de repente ele para e diz assim, ó, tu amas a verdade do íntimo, aquilo que tem no coração, aquilo que não pode ser fabricado, teatralizado, que não dá para fazer caras e bocas e você achar que é coisa de santo. É aquilo que Deus sabe que existe por trás das máscaras, dos ternos, é aquilo que você sabe que existe depois do culto, é aquilo que tem quando ninguém te vê, quando as luzes estão apagadas, quando é só você e você. É esse tipo de mensagem que mais encanta a Deus. É esse tipo de proposta que Jesus está colocando aqui, ó. Querem aprender de mim? Eu vou extrair as minhas lições do meu coração. Aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. Ele está dizendo assim, ó, vem do fundo. Tudo que eu vou ensinar para vocês vem de dentro, da minha alma, do melhor lugar que eu tenho. Em outras palavras, é como se Jesus estivesse dizendo, sabe qual é o convite que eu estou fazendo para vocês? Não é apenas para andar comigo, é para mergulhar em mim. Vocês vão morar no meu coração, vão fazer parte da minha história, vão gostar dos meus ensinamentos, nós vamos nos tornar um, e esse abraço de relação vai fazer a gente sair daqui numa nova perspectiva. Eu não estou convidando um grupo de gente para andar comigo, estou convidando pessoas
para serem como eu. Vem comigo, meu coração será derramado sobre vocês. Não é à toa que o Salmo diz assim: agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do seu coração. Não é do seu, é do dele. Agrada-te nele, e Ele satisfará os desejos do coração. Quais? O dele, porque você já se agradou nele. E como você se agradou nele, os desejos dele agora são seus, por isso Ele faz. Coração. Agora, se o nosso coração estiver em Deus aqui hoje, isso não significa que a gente não tem problema, não significa que você não vai passar por angústias imensas, não significa que um dia você não vai estar juntando os cacos da vida para ficar de pé, não significa que você não vai passar pelos piores dias da sua vida, mas significa que cada um desses dias vão ensinar lições do coração, e lições do coração são as mais difíceis, mas as mais profundas, elas ficam marcadas para sempre, porque essas lições vêm diretamente do coração de Deus. É tão bonito quando a gente olha para esse texto nessa perspectiva. E quer ver uma coisa interessante? Olha só o que ainda não terminou o versículo 29. Ele diz assim, ó, aprendei de mim, que eu sou manso e humilde de coração. Olha como ele termina o versículo 29. E achareis descanso para a vossa alma. Eu acho tremenda a progressão do texto. Ele começa com alívio, e de alívio vai para descanso. Agora sim. Nosso problema é que a gente quer descansar primeiro, deitado eternamente em berço esplêndido. A de Jesus é diferente. Vai ter complicado, vocês vão estar sobrecarregados, cansados, abatidos, detonados, e vai ter um alívio num primeiro momento. Por que um alívio no primeiro momento? Porque esse alívio aqui é racional, ele implica numa tomada de decisão. Eu quero andar contigo, eu quero aprender contigo, eu quero mergulhar no teu coração. Já que eu consegui isso, agora vem descanso. O descanso vem depois, porque salvação vem primeiro, milagre vem depois. O texto está dizendo assim, eu quero que vocês aprendam que comigo existe uma tarefa, uma proposta, um caminho, uma lógica, um sentido, um tempo pré-estabelecido. Não é no estalar dos dedos, não é de uma hora para outra. Primeiro tem um alívio, esse alívio é reconhecimento de problema. Jesus vai dizer que os sãos não precisam de médico, mas sim os doentes. É você chegar para Jesus e dizer, Senhor, eu sei que aqui está doendo, aqui está complicado, está tudo errado na minha vida. Isso é um primeiro passo, daí alívio. Mas descanso é só quando a gente aprende com Jesus. Agora, olha que interessante. Você vai descansando à medida que vai aprendendo. Isso aqui não é um descanso daquele que você dorme e nunca mais acorda. Alá Elias. É um descanso que você acorda e sabe que no momento que acorda tem que fazer alguma coisa. Precisa levantar, tem que aprender, tem que jogar fora o pó do marasmo, da mesmice, do comodismo. A lógica de Jesus aqui é sacudir a nossa mentalidade para a gente aprender de uma vez por todas que o aprendizado nele por si só já é descanso. É como dizia Teresa d'Ávila, ela disse assim, ó, eu descobri que o caminho para o céu já é céu. Porque eu já estou saindo daqui. E à medida que eu vou caminhando, eu já vou caminhando numa nova estrada. E essa nova estrada é completamente diferente. Então o caminho para o céu já é céu. Aprender de Deus já é estar em Deus. E estar em Deus é o maior descanso. Nas asas do Altíssimo, no esconderijo do Altíssimo, é que a gente fica guardado e aprende com Jesus. Aprenda com Jesus aqui essa noite. O verdadeiro descanso não é quando todas as coisas somem. É quando tudo desaba, mas a gente permanece. Porque guardados no coração de Deus, ninguém nos acha. É o canto mais tremendo que existe para estar, é guardado na sombra do Altíssimo. Agora vai lá no versículo 30. Ele diz assim, ó, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. É outra perspectiva de jugo, outra perspectiva de fardo. Chega a ser estranho pensar nisso, um fardo leve, paradoxal, contrassenso. Ele diz assim, ó, eu tenho um jugo, é suave. Ele está dizendo assim, ó, não vai machucar você. O jugo aqui imediatamente remetia a cabeça de quem estava na época, aquela coisa colocada no boi. Isso machucava demais. E ele está dizendo aqui, o meu não. O meu você pode ficar tranquilo que isso não te machuca. Porque a proposta, a perspectiva do meu jugo não é para machucar. E nem para forçar você. O meu jugo é apenas para que você lembre a quem você pertence. O meu jugo é suave. E o meu fardo é leve. Olha o que ele está dizendo. Eu quero que você saiba que o meu fardo não vai exigir de você forças que você não tenha. Porque se eu fizer isso, eu vou ter que pegar por categorias. E aí só os musculosos podem entrar. Ele está dizendo assim, o meu fardo é suave. Sabe o que significa isso? Meu fardo equivale e reconhece as tuas forças. Sabe o quanto você consegue carregar. É o Salmo 23. É tão tremendo. Ele me guia mansamente.
É interessante que a ovelha não é um animal veloz, principalmente as mais gordinhas, pesadinhas. Elas andam devagar e o pastor que conhece as ovelhas que tem, reconhece a cadência do andar. Então ele guia mansamente. Para onde? Águas tranquilas, porque a ovelha não enxerga muito bem, mas escuta muito bem, a audição é muito forte, de modo que quando bebe água naquelas correntes de água, o barulho incomoda, e beber água para elas naquela corrente é terrível. Então o que o pastor costumava fazer na época? Esperava passar aquelas grandes chuvas. Quando a chuva passava e ficava aquelas poças imensas com água parada, levava as ovelhas para beber água ali, porque a água é parada, não faz barulho, é tremendo, tranquilo, e enquanto ela bebe água e a língua bate na água, é a ondulação do rosto. Olha Provérbios, enquanto no rosto a água corresponde ao rosto e o coração corresponde ao homem. Olha que tremendo que é isso. É o texto bíblico dizendo que aquela ovelha, na sua inocência, não faz ideia de que está bebendo de uma água de uma tempestade que passou, mas porque ela tem pastor, ele sabe que tempestades passam e ela bebe daquela água. Olha que tremendo. Nós hoje somos ovelhas do bom pastor, o que significa que estamos nele e toda a tempestade que vem sobre a nossa vida passa, e quando passa a gente bebe daquela água, de sede a gente não morre, porque a graça de Deus nos sustenta, porque o seu jugo é suave e o seu fardo é leve. Ele leva a gente num novo tempo, e esse tempo aqui é um tempo de tranquilidade. Aliás, o que eu gosto nesse texto é que Jesus está deixando bem claro uma coisa para nós, que a proposta de fé dele, o convite que ele está fazendo, não é um convite de facilidade, aberto para qualquer um. Isso aqui não é um convite como se fosse uma festa qualquer, cujo principal objetivo é encher a festa. O convite que Jesus está fazendo é um convite diferenciado. A lógica dele é a seguinte: eu quero que vocês me observem, vinde a mim, eu sou o alvo. Aí se a gente fizer esse exercício de observar Jesus, é fantástico o que a gente aprende. Viaja comigo por um momento. Imagina Jesus está no templo e de repente começa um barulho imenso, uma multidão gritando, palavras estranhas, coisas feias, e de repente Jesus está lá, no templo. Aí a Bíblia diz que trazem uma mulher no flagrante ato de adultério. Aquele texto tem tanta coisa para nos ensinar. Eu estava ministrando quarta-feira agora numa igreja aqui em Anápolis, sobre Eclesiastes, o finalzinho de Eclesiastes, e eu falei sobre isso. Agora, olha que coisa tremenda. Imagina essa cena aqui, todo mundo gritando aquela coisa e vem trazendo aquela mulher, pega no flagrante ato de adultério e todo mundo arrebentando com ela. Até hoje ninguém sabe onde foi parar o homem da história, só trouxeram a mulher. Imagina. E xingando, gritando, pronto para matar todo mundo com pedras nas mãos. A coisa é tão violenta que parece que a própria história e a geografia estão fora de lugar, porque o lugar das pedras é no chão, só que agora as pedras estão nas mãos para que a pessoa vá para o chão. Tudo está mudado. Aí eles chegam até Jesus e chegam com requintes religiosos da morte, um culto macabro, que gosta de ver gente no chão, e fazem a pergunta: mestre, toda vez que a gente procura Jesus como mestre, não como Senhor, dá problema. Mestre, a lei de Moisés ensinou a gente que a gente pega esse tipo de gente, essa adúltera, ela já vem com a marca, ela vem com o símbolo do pecado, com a etiqueta de miserável, o outro repugnante. Ela contra nós. Nunca foi a proposta de Jesus: vinde a mim todos. Aí eles chegam e dizem assim: ó, essa adúltera foi pega no ato, e a lei de Moisés nos manda apedrejá-la. Eu quase posso ouvir eles dizerem: a gente está doido para fazer isso, já tem gente mirando. O que o senhor fala para nós? Olha a lógica deles: agora a gente matou, checkmate. Porque se ele fala para não matar, ele está contra a lei e morre junto com ela. Pedra não falta, nunca falta pedra para matar. Se ele fala para matar, ele não pode mais pregar sobre vida, essa coisa toda que ele está falando. Então é um charlatão. Gente, sabe o que me espanta? Esse tipo de raciocínio até hoje existe na internet, por exemplo. É impressionante. É mais fácil matar do que descobrir vida. É sempre mais fácil você pegar uma pessoa que você não conhece, por um ângulo que você não conhece, e achar que conhece tudo dela. Por causa do erro daquela mulher. Eles já achavam que ela já não merecia viver. Levam a mulher até Jesus. Aí Jesus, é por isso que, olha, sinceramente, eu sou apaixonado pelo Jesus do Novo Testamento. Como ele é fantástico. Jesus não dá um sermão, Jesus não faz um movimento, Jesus não faz um ato profético, nada disso. Jesus simplesmente pega e não dá palavra alguma. Jesus pregou o maior de todos os sermões naquele dia sem dar uma única palavra. Ele pega o dedo, João diz que com o dedo, é detalhe de João, com o dedo, não pegou nenhuma pau, uma pedra, nada, com o dedo, ele abaixou e começou a escrever no chão. Tenta imaginar a impaciência das pessoas, que as pessoas quando estão com raiva não pensam, elas querem matar.
E aí, o que é? Desenvolve aí, Jesus. A gente está doido para tirar aqui, já tem gente cansado de mirar. E pedras pesam. E sempre tem alguém com tijolo. Não basta uma pedra. Jesus está escrevendo no chão. E eu costumo dizer que até hoje funciona. Porque até hoje todo mundo está tentando saber o que foi que ele escreveu. E quanto mais a gente olha para aquele chão, menos olha para a mulher. Essa mulher está o tempo todo, até hoje, na história livre de todos os olhares. Está todo mundo olhando para o chão, onde de fato deveria. Porque é no tempo que dura na mente de Deus um pecado confessado. Ele perdoa e esquece a transgressão. E o melhor de tudo, olha para mim, olha que coisa fantástica. Aí eu falava lá na igreja, onde eu preguei quarta-feira, em Anápolis, Eclesiastes termina com uma frase fantástica. Ele vai dizer assim, que existe o aguilhão e o prego. Aguilhão é aquela coisa pontiaguda para tanger o animal, que era para usar uma vez ou outra, não é para usar direto, é limitado, mas o prego é para fixar de verdade. Aí eu fiquei dizendo aos irmãos, olha que interessante, nas nossas igrejas, nós temos muita gente que são poderosos aguilhões proféticos, eles são levantados por Deus na história para dar uma pontiaguda na vida da igreja, aquilo abala a gente, depois eles desaparecem. Tem outros que são pregos bem fixados na memória coletiva, tipo um Billy Graham da vida, ninguém mais esquece, fica marcado para sempre. Mas vamos ser sinceros, não são todos, são um ou outro, mas a maioria de nós, o resto de nós, pode sem problema algum rabiscar na areia da vida de alguém e mudar essa história. Não precisa ser uma coisa tão grande, um aguilhão, um prego, mas dá para fazer um rabisco no chão e mudar a vida de alguém. O importante é que ninguém passe pela minha vida, se eu estou em Cristo, sem que essa vida saia daqui transformada. A minha história pode ser transformada por um rabisco feito por Jesus no chão da vida. Bem na hora da morte, Ele é capaz de escrever no chão, fazer arte e me mandar para casa. Vai para casa e não peques mais. Quem está em mim, troca de fardo e o meu fardo é suave. Você vai para casa feliz. Você vai para casa de cabeça erguida. Você vai para casa andando em paz. A lógica de Jesus é o seguinte, olha que tremendo. Você pode vir. Esse aqui é o único convite que ele tem, as duas vias. Você vem, mas você volta. Você vem cansado, sobrecarregado, mas você volta com o meu fardo e com o meu jugo. Você vem para mim trazendo de onde você trouxe e não me interessa. Uma coisa que me encanta nesse texto é que Jesus não pede as credenciais. Ele não quer dizer por que você está cansado e sobrecarregado. Qual foi o sentido? Foram escolhas erradas tuas? Foi porque você se deu mal na vida? Foi porque sua família é complicada? Nada disso. Ele só quer saber como você está, não por que está assim. Está cansado? Sobrecarregado? Então venha. Quando você vier, venha numa nova atitude. Perceba que eu vou te aliviar num primeiro momento, mas eu vou colocar sobre você o meu jugo e o meu fardo, e você vai voltar para sua casa aprendendo de mim, do meu coração. Portanto, você vem até mim com um monte de bagagens, sai de mim com as que eu te der, e você vai perceber lá na frente que mesmo as minhas bagagens nunca vão ser pesadas para você, porque elas não são coisas só minhas, elas vão comigo, porque Deus nunca nos dá uma coisa sem Ele. Tudo que Ele nos dá, Ele está inserido naquilo que nos deu. Ou seja, não dá para buscar a bênção de Deus sem que o Deus da bênção esteja nela. Essa é a grande questão. Não dá para aceitar o convite de Jesus sem perceber que Ele está inserido no convite. É por isso que o convite é vinde a mim, não vinde aos meus movimentos, não é vinde a alguma coisa que eu vou criar, vinde ao meu projeto, ao meu pensamento. Eu estou com uma coisa matutando aqui, eu gostaria de convidar você para participar. Não é disso, vinde a mim. Eu queria muito hoje ter um poder de abrir o seu coração com a mão e colocar essa mensagem, só essa aqui, vinde a mim. Você nunca mais se esquecer que isso aqui é um relacionamento. Que você está aqui hoje para ser abraçado por Jesus. E que isso muda a perspectiva da vida, o jeito de viver. Que isso é que faz a gente ficar de pé quando a gente está detonado, quando não consegue ficar de pé, só por essa perspectiva, de poder olhar e dizer, eu sei em quem tenho crido. É conhecer a Deus num nível muito difícil. Não é um nível mais fácil que está proposto aqui. Isso aqui não é um convite de facilidade. A lógica do texto não é que você vai andar para o resto da sua vida sorrindo o tempo todo, porque, como eu sempre digo, sorrir é bom, mas sorrir de tudo é desespero. O que o texto está dizendo é que há um outro sentido no andar. É possível andar aprendendo, é possível andar com Jesus, e o melhor de tudo, é possível porque esse convite é aberto. Todos. Aí a Bíblia vai dizer uma coisa linda de Jesus lá em Hebreus. Ele é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Então o convite está de pé.
Esse convite é para nós aqui hoje. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Vinde a mim, a proposta é comigo, vem comigo. Interessante que lá em João capítulo 7, final da festa, Jesus vai se colocar de pé e no meio do povo ele vai dizer assim, ó: quem tem sede, venha a mim e beba. E ele vai falar assim, ó: e quem beber da água que eu lhe der, quem crê em mim, como dizem as Escrituras, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Olha o que ele está dizendo: em mim vocês vão se transformar em outra forma de ser, dentro de vocês fluirão rios da palavra, rios da graça, rios da vida, de modo que em vocês ninguém se afoga, mas todo mundo volta a viver, porque a fluência das águas atinge. Em outras palavras, todos nós que estamos aqui essa noite, estamos diante deste convite. Não é um convite só para quem não é crente, é um convite para quem está cansado da própria religião, para quem está cansado de todo o trabalho, para quem está cansado de ser quem é, porque às vezes a gente cansa de ser quem é, cansa de tanta coisa, de tanta pressão. É muito difícil isso, dói a alma. A gente cansa de pressão, de incompreensão, e tudo que cabe nesse pacote. Eu estava pensando hoje de manhã nesse texto aqui, e fiquei observando quanta gente olhando, ou você olha na rua, por exemplo, você vai no shopping da vida, olhando as pessoas, você vê que às vezes as pessoas, elas ficam sentadas em algum canto. Dá uma observada quando você for no shopping, no mercado da vida. Tem gente que senta num canto, num negócio da rua, sei lá, e você, só de olhar no rosto, você percebe que a pessoa parece que não apenas senta, ela traz um mundo junto. Está detonado, morto, arrebentado. A gente vê às vezes na televisão, nos filmes, você vê que as pessoas estão tão quebradas, tão cansadas, porque esse mundo que a gente criou para nós, essa sociedade que nós vivemos, é uma sociedade que cobra muito e não dá quase nada no retorno. Você passa o tempo todo numa obsessão da perfeição. Você não pode errar a todo momento. Eu tenho estado profundamente cansado disso. Em muitos lugares onde a gente vai, você, imagina, chega numa igreja, a expectativa está lá em cima, você no mínimo tem que igualar, porque se você for um pouquinho menor, você está morto. Aí o Espírito Santo chama a gente para uma conversa mais íntima e diz assim, ó: não é esse tipo de fardo que eu te dei, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Em outras palavras, ele está dizendo assim, ó: o fardo leve é aquele que você gosta de carregar. Você carrega com verdade. E quando você tira e coloca lá, você toma aquele banho e descansa. E no outro dia você pega de novo aquela mochila e volta para a escola. Você nem entende ela como um peso. Você entende ela como uma necessidade. Você sabe que ela é aquilo que te ajuda a carregar. A ideia desse texto é mais ou menos se Jesus estivesse dizendo para mim e para você assim, ó: eu sei quais foram os pesos que eu te dei e quais foram os pesos que você acumulou. E hoje a minha proposta é: joga fora o que sobra, o que excede, o que está além, e vem me abraçar com aquilo que eu tenho para você. Quantos recebem isso aqui essa noite? Troca os fardos aqui hoje para a glória de Deus. Troque os seus fardos aqui hoje para a glória de Deus. Permita que o Espírito Santo trabalhe isso ao seu coração aqui essa noite. Que você troque os fardos. Que você saia daqui hoje mais leve. Que você saia daqui com vontade de dizer: para a glória de Deus, eu tenho uma mochila aqui, mas ela é de aprendizado, é de escola, é de um caminho que Deus está trabalhando em mim, é de um projeto que Deus está abrindo à minha frente, é de uma coisa que eu sei que posso carregar, porque isso não vai me matar. Isso vai me fazer viver. Fica de pé, por favor. Eu quero fazer uma oração com você. Eu gostaria que você colocasse a mão no seu coração, um gesto só, porque esse é o tipo de texto que eu não posso convidar só alguns, todos estão inseridos aqui. Jesus fez o convite para todos, eu não posso fazer para alguns. Todos nós estamos nessa palavra. Queria que você orasse aqui hoje, agradecendo a Jesus, pelo fato de você ter essa nova perspectiva do reino. Você saber aqui hoje, que você está vivo pela graça de Deus. Essa é a verdade que tem me mantido vivo. Graça de Deus. Se não fosse a graça, sinceramente, nós não estaríamos aqui. Se não fosse pela graça de Deus, você não estaria viva, você não estaria vivo hoje. Você está aqui pela graça de Deus. E esse convite é o convite da graça, ele é aberto a todos. Vinde a mim,
todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, e encontrareis descanso para a vossa alma. Olha que frase linda de Jesus. É Jesus dizendo assim: eu quero que vocês saibam que é possível sair do fundo do poço. É possível tirar o excesso de bagagens, o excesso de cascas com que pintam a gente. É possível repintar a vida, é possível fazer arte com o bagaço. É possível a gente se levantar do pó da prostração, do marasmo, e a gente se levantar e dizer: graças te dou, porque o Senhor ainda está de pé na história, e os teus olhos me atingem, o teu braço me alcança. Fecha os teus olhos. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor, por essa noite. Obrigado, Senhor, pelos teus filhos que vieram aqui. Acima de tudo, obrigado pelo convite que se estende a nós aqui hoje, Pai. Um convite que nos alcança, nos atinge. Um convite que nós hoje, Pai, podemos com muita alegria dizer: eu aceito, eu quero estar mais perto de Ti, aprender de Ti, ficar perto do Teu coração. Eu quero, Senhor, encontrar contigo nesse nível, mesmo que a minha vida esteja quebrada, machucada, Pai. Eu quero estar perto de Ti, porque perto de Ti, Senhor, a Tua graça me atinge, e é pelos buracos da vida mesmo que a luz entra, e ela vai atingir cada um de nós, e vai nos colocar de pé e fortalecer as nossas mãos para essa próxima semana que está começando. Que nós aqui hoje, Pai, saiamos daqui com graça, com vida, com vontade de viver. Abraça casais aqui essa noite, mães, pais, filhos, filhas. Que a gente saia daqui nessa perspectiva tão linda do reino, de saber que as nossas bagagens foram trocadas, de saber que não há mais fardos de culpa, medo, nem do ódio, nem da vingança, nem da fúria, nem da mágoa, nem da culpa, as algemas pesadas da repetição, nada disso mais. A rejeição. A partir de agora, Pai, nós podemos pegar os fardos leves do perdão, da graça, da vida, da alegria de estar em Jesus. Que a gente saia daqui, Pai, num novo tempo, numa nova perspectiva, como dizia Paulo, numa novidade de vida. Obrigado, Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Obrigado, pastor.